Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, essa semana, após uma semana de descanso, a gente dá sequência às nossas aulas e eu preparei para vocês, então, a correção daquela atividade avaliativa, que foi uma atividade avaliativa mais abrangente, né? Então, mais geral. Nessa atividade, eu incluí diversos assuntos estudados, para a gente também dar uma retomada em outras questões, né? Porque a gente tem que sempre ter na nossa ideia, entender que o que nós estudamos hoje não vai ficar para trás, não vai ficar esquecido, ele vai ser importante lá na frente, que tudo funciona como uma engrenagem. Então, eu preciso estar normalmente dando uma retomada, uma relembrada em conceitos estudados anteriormente, certo? Então, essa atividade, ela serviu para isso também, para a gente buscar, para a gente resgatar aquilo que a gente viu uns dias atrás e que precisa estar sempre sendo retomado, e nós precisamos sempre estar com isso na nossa cabeça, né? Então, olha só, eu preparei a partir dessa atividade, então, alguns comentários. E eu percebi que na primeira questão aqui, os erros que apareceram, tá? Foi, na sua maioria, a hora de reescrever a frase falsa, corrigindo ela, né? Então, eu percebi que alguns erraram a ordem de grandeza, né? Porque a alternativa falsa diz que a ordem de grandeza de um número de 5 algarismos é a unidade de milhar, né? Mas não é isso, né? Porque, na verdade, é a dezena de milhar, certo? Então, eu vou reescrever ela, né, dizendo, então, que a ordem de grandeza de um número de 5 algarismos é a dezena de milhar, certo? Eu coloquei aqui o quadro de ordens e classes que é fundamental nesse momento para a gente entender bem isso. Nós precisamos entender bem esse quadro. Então aqui, se eu tenho um número, tá, de 5 algarismos, observa que eu tenho aqui 5 algarismos. Eu tenho um número até essa ordem aqui, que é a sexta ordem. Eu tenho aqui a dezena de milhar, vocês estão vendo aqui? Certo? Então é isso que eu tenho que cuidar. E lembrar que a ordem de grandeza é aquilo que mostra para nós a grandeza do número, quanto ele é grande, quantos algarismos ele tem, nos ajuda muito e nós precisamos dominar essa parte, certo? Então, a forma correta de reescrever está escrita aqui, letra A. Na letra C, é outra situação que temos que cuidar bastante, tá? Porque nós temos em cada 3 ordens, observa que cor branca é a classe das unidades simples. A cor laranja, esses 3 algarismos aqui, a quarta, quinta e sexta ordem, é a classe dos milhares, tá? E assim por diante, a verde, classe dos milhões, que a gente estudou até a 9ª ordem, né? Mas isso não impede que a gente perceba e comece a entender que nós temos na próxima classe a classe dos bilhões, certo? Então, já coloquei ali para a gente já ir se familiarizando, certo? Então, aqui a gente vai perceber que o 8 e o 7, que é o 87, ele pertence à classe dos milhares. Ele está aqui, ó, na quinta. O 8 ele fica colocado na quinta ordem e o 7 na quarta ordem, portanto, classe dos milhares. Certo, pessoal? Então, o quadro de classes e ordens é importantíssimo a gente estar com isso bem dominado. Aqui não teve erros, praticamente todos acertaram, então aqui a letrinha correspondente à sua decomposição está aqui, por exemplo, A. A decomposição, eu teria que ligar essa decomposição aqui, a B é essa daqui do meio, né? E assim por diante. Aqui não teve grandes problemas, claro, é bom vocês dar uma olhadinha, né? Mas não teve grandes problemas, não. Em seguida, aparece a questão 3. Essa questão 3 aqui, alguns se equivocaram, né? Então, lembra sempre que esse símbolo aqui é maior que E, e esse aqui é o menor que.
Tem o truquezinho lá do risquinho, né? Que um fica parecido com o 7 e o outro com o 4. Quando a gente tem dúvida quem é maior que, quem é menor que. Feito assim, então analisando cada um deles, a gente vai perceber que o que não corresponde é exatamente essa alternativa aqui, onde diz que o 589.254 é maior que 598.299. Ele na verdade não é maior, ele é menor que, então um símbolo ele deve ser virado aqui, né? Então a gente reescreve a desigualdade errada desse modo aqui, organizando o símbolo. Então a gente vai ler 589.254 é menor que 598.299, certo? Então, indo para a questão 4, na questão 4 eu coloquei que o quadro, né, pedia para pintar os números conforme as dicas que apareciam aqui. Então, feita a letra A, aqui temos que cuidar porque alguns pintaram o 299.999, tá? Então, cuidado, gente, porque aqui, pessoal, sempre pede os maiores que 299.999 ou menores que ele, certo? Em nenhum momento aqui diz uma dica que nós temos que pintar de alguma cor um número igual a 299.999. Então, portanto, gente, eu não devo pintar esse quadro aqui. É o que responde a nossa letra B. Porque quando a letra B pede algum quadro ficou sem pintar, explique por quê. Você vai dizer que sim, um quadro ficou sem pintar, né? Então eu tenho aqui como resposta, sim, o quadro do 299.999, porque ele não é maior e nem menor que os números das dicas. E ele é igual, certo? Então ele não deveria ser pintado. E aqui é uma resposta muito pessoal, né? Cada um pode escrever de uma maneira, desde que corresponda a essa situação, certo? Já na questão 5, aqui é uma situação problema, onde diz o seguinte: uma exposição de automóveis durou 4 semanas e cada semana recebeu um número de visitantes. Siga as dicas e preencha a tabela do número de visitantes por semana. Então aqui aparecem os visitantes, né? Na primeira semana, nas 4 semanas. A gente não sabe quem é quem. Nós temos que olhar as dicas para colocar certinhas as questões. Então aqui diz assim: os números mais próximos são os referentes à segunda e à quarta semana. Beleza, então eu vou ver dos números que eu tenho aqui, os mais próximos é o 36.799 e o 36.755. Provavelmente eles são da segunda e da quarta semana. Então nessa ordem eu vou pegar, primeiramente colocar o maior na segunda semana e o menor na última. Mas isso não é definitivo, certo? Eu coloco ali, mas pode ser que eu tenha que trocar de posição, ok? Mas aí eu vou olhar a próxima dica e a próxima dica me diz o seguinte: o número da terceira semana tem um 9 como um algarismo das unidades. Beleza. Algarismo das unidades aparece além deste aqui, que a gente já sabe que não é da terceira semana, ele é ou da segunda ou da quarta, aparece o 55.259. Então aqui não tem errada. O certo é que na terceira semana vai ter que ser obrigatoriamente o 55.259. Isso aqui é obrigatório. E aí, pessoal, tem uma outra dica que é importantíssima. Eu coloquei em amarelo e ainda botei aqui, ó, dica muito importante. Na quarta semana, houve menos visitantes do que na segunda. Lembra que eu falei que nós podíamos entrar em dúvida qual número eu colocar aqui? Já que ali diz que os mais próximos são referentes à segunda e quarta semana. Aqui diz então uma dica fundamental, que diz que na quarta semana houve menos visitantes que na segunda. Então, o número menor só pode ser na quarta semana. Definido isso, gente, o último número, aquele que não foi marcado, só pode ser na primeira semana. Certo? Então, cuidado, tem que ler com atenção na hora de resolver essas questões. E
fechamento dessa questão, então é para escrever em ordem crescente. Aqui, pessoal, grande maioria acertou, independente se acertou aqui ou não, aqui fez certinho, porque ordem crescente, do menor para o maior, certo? Beleza? Então a questão 6 agora nos traz a questão da reta numérica. Gente, questão da reta numérica é fundamental que a partir dos valores dados eu consegui perceber de quanto em quanto ela aumenta, para descobrir a letra M, que é o que falta, que é o que pede, a questão pede para descobrir o M. Então, olha só, de 3.600 a 3.640, eu tenho dois espaços aqui, ele está dividido em duas partes iguais. Se daqui até aqui tem 40, se eu dividir por 2 vai dar 20. Então, eu vou perceber que vai aumentar de 20 em 20. Então, como a distância, a gente sabe que a quantidade de unidades, sabendo que ela está dividida em partes com o mesmo espaço entre eles, a quantidade de unidades aumenta sempre no mesmo padrão. Então vai aumentar de 20 em 20 até chegarmos no M. Mas, para facilitar o caminho, nós podemos vir de trás para frente, porque se eu fizer de trás para frente, ao invés de aumentar de 20 em 20, eu vou diminuir de 20 em 20 unidades. E isso eu trago aqui, ó, lembro aqui nos balõezinhos. Então eu vou ter um caminho mais curto para fazer para chegar no M. Ou até como prova real, eu posso tentar fazer daqui até aqui para ver quanto deu. E para testar, eu posso fazer daqui para ver se dá o mesmo valor. Então 3.880 menos 20... 3.860, 3.840, 3.820, 3.800, 3.780 é a resposta da nossa questão 6. E aí os balõezinhos trazem essa dica importante que nós devemos cuidar. Aqui o pessoal acertou na sua grande maioria. Certo, pessoal? Eu vou interromper essa primeira parte da nossa correção, para o vídeo não ficar tão extenso, e a gente já vai retornar com mais um pouquinho na segunda parte. Valeu?